Nesse vídeo eu vou te mostrar um método infalível para você balancear qualquer equação química com a ajuda da nossa maravilhosa matemática, beleza? Então fique comigo, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa um like no vídeo se esse conteúdo for relevante. É claro que esse canal é um canal de matemática, mas ela acaba tocando em várias áreas da ciência, na física, na química, então de vez em quando eu vou trazer algumas utilidades que a gente tem para essas outras áreas, beleza? Eu não tenho certeza se todos os professores de química ensinam isso que eu vou mostrar para vocês, mas se o seu professor não te ensinou ou se você nunca viu isso, então já valeu você ter vindo até esse vídeo e assistido até o fim. Vai ser uma aula de praticamente exemplos, direto na prática, para você entender como é que funciona. E aí, se ficar qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários. Então vamos começar com a equação da água, que a gente tem a união do gás hidrogênio com o gás oxigênio, gerando a água. É claro que essa equação não é muito complexa para se balancear, você poderia aí tentar até um método de chute para conseguir balancear, mas eu quero começar com um exemplo mais simples, e aí no último exemplo a gente faz o mais complicado mesmo, para você ver que funciona sempre, tá? Esse método é infalível porque é matemática, fechado? Então a primeira coisa que tem que fazer, a gente quer descobrir quais são os números que a gente coloca aqui, para que tudo que tenha do lado tenha do outro, beleza? Então a gente vai colocar incógnitas, que seriam x, y e z. E agora a gente vai montar equações para que a gente encontre os valores de x, y e z, que é o que a gente quer achar. Então vamos pensar primeiro no hidrogênio. O hidrogênio aqui, eu tenho dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênios. Então esse x aqui vai me dizer a quantidade de moléculas desse tipo que eu vou ter. Então a quantidade de hidrogênios aqui, de átomos de hidrogênio, vai ser 2 vezes x. Então 2 vezes x tem que ser igual à quantidade de hidrogênios que eu tenho do outro lado. Que vai ser 2 vezes z. 2z. Então, a nossa primeira equação, já vê que de cara eu descubro que o x tem que ser obrigatoriamente igual ao z. Essa é a primeira informação que eu extraio daí. E agora vamos pensar no oxigênio. O oxigênio, de novo, eu tenho 2y e do outro lado eu tenho um átomo de oxigênio aqui multiplicado por z. Então, simplesmente z. E daqui eu extraio que y é igual a z sobre 2. Então, isso aqui é um sistema de equações. E veja, eu tenho 3 incógnitas para 2 equações, porque eu tenho 2 elementos aqui. Então, esse sistema, como ele tem mais incógnita do que equação, ele vira um sistema com infinitas soluções. Então, como a gente só consegue extrair essas informações aqui, eu vou ter infinitas soluções. Importante que você se atente a isso. Praticamente todas as equações químicas vão ter infinitas soluções. Não lembro de um exemplo agora que tem uma solução única, tá? Mas em geral é nisso que você vai cair. Então, tendo infinitas soluções, em matemática, quando a gente vê sistema linear, a gente chama esse cara de SPI, ou seja, sistema possível e indeterminado. É um sistema que tem infinitas soluções, tudo bem? Só para você relembrar e misturar os conceitos, né? Quem diria que SPI e SPD ia aparecer em química, né? Mas é isso. Então a solução do sistema, a gente pode escrever dessa forma. Veja que as incógnitas aqui estão escritas em função de z. Então o nosso parâmetro aqui é o z. Então quando a gente for escrever a resposta, como elas vão ter uma ordem, né? O z seria a nossa terceira incógnita. Então ao invés de escrever z, eu vou escrever ele como um outro parâmetro, tipo alfa, tá? É a mesma coisa, z e alfa é a mesma coisa. Então quando o z vale alfa, o x também tem que valer igual, ao z. Então ele também vale alfa. E o y, metade do z. Então é alfa sobre 2. Tudo bem? Isso aqui já descreve a família das infinitas soluções. É claro que x, y e z, na química a gente usa como números inteiros, né? Então eu tenho que ver valores para o x, y e z que sejam inteiros. Se eu quiser saber qual seria a menor solução aqui, eu não posso ter um número quebrado, um número fracionário. Então esse 2, o denominador, teria que sumir. Por isso que a menor solução vai ser quando o meu alfa vale 2. Porque aí a solução vai ficar 2, 1 e 2. Beleza? Então aqui são os valores que eu posso colocar na frente de cada molécula que dão a menor solução. Então 2, 1 e
e 2. Poderia colocar 4, 2 e 4. E como eu já disse, quaisquer triplas que sejam múltiplas dessa vai funcionar, tá? Mas essa é a menor solução com parâmetros inteiros, beleza? Então esse foi um exemplo mais básico. Vamos para o próximo exemplo. Então nesse outro exemplo aqui, já é uma equação um pouquinho mais complexa e sempre segue a mesma ideia. Preciso balancear, vou colocar incógnitas na frente de cada molécula. Então vou colocar aqui, chamando de x, y, z e w, certo? Agora são 4 incógnitas. Então vamos começar a extrair as equações. Vamos começar com o carbono, e aqui eu vou escrever o átomo, o elemento que a gente está usando, só para vocês não se perderem. Então pensando no carbono. Aqui desse lado tem o carbono aqui, então 6 vezes x, 6x, tem que ser igual a quantidade de carbono do outro lado, que no caso é 1 vezes z. Então já tem a primeira equação. Agora vamos ver a próxima equação, pensando no hidrogênio. No caso do hidrogênio eu tenho 6x de novo, e do outro lado 2 vezes w. Então aqui eu posso até simplificar, o meu 3x vai ser w. Por último, o oxigênio. E o oxigênio eu tenho 2y. Do outro lado, aqui eu tenho o oxigênio em dois momentos, né? Aqui vai ser 2z mais a quantidade que está aqui, que é 1 vezes w. Beleza? Então eu tenho 3 equações para 4 incógnitas. De novo, a gente está num sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções. Então a gente tem que escolher uma variável e escrever todas elas em função dessa variável. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso trabalhar essa equação aqui usando as equações anteriores. Então, por exemplo, eu posso falar que esse 2z, já que o z está aqui, ó, eu sei que o z é 6x. Então, no lugar do z, eu vou colocar 6x. Isso vai me dar 12x, certo? 12 vezes 6. Esse w eu tenho aqui, é 3x. Então, isso daqui é 3x. Então, se eu fizer a soma, eu descubro que isso é 15x. Então, veja, eu tenho que o z é igual a 6x, o w é 3x e 2y é igual a 15x. Ou y é igual a 15x sobre 2. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu já consegui escrever todas as outras incógnitas, o y, o z e o w, em função de x. Então, eu posso falar que a minha solução vai ser... O meu x, vou falar que é um parâmetro qualquer, alfa. O meu y é isso daqui, então é 15α sobre 2. O meu z é 6α e o meu w é 3α. Então esse aqui é o conjunto das infinitas soluções e como a gente discutiu no exercício anterior. Se eu quiser saber a menor solução inteira, eu preciso escolher um valor de alfa que deixe todo mundo inteiro, o menor deles. No caso, o menor daqui vai ser de novo o alfa valendo 2. Então, se o meu alfa valer 2, a gente vai ter essa solução aqui. Vou colocar aqui. Vai ser 2, 15, 12 e 6. Essa seria a solução, a menor solução inteira quando o alfa é 2. E a gente pode até substituir esses valores aqui. E você pode conferir que isso aqui está perfeito. Ó. A quantidade de carbono vai ser 12 desse lado e 12 do outro lado. A quantidade de hidrogênio vai ser 12 desse lado e 12 do outro lado. A quantidade de oxigênio vai ser 30. Aqui deu 24 com 6, que também dá 30. Então, todas as quantidades estão exatamente iguais. E é por isso que a gente usa a matemática. A resposta é exata. Beleza? Então, você vê que esse método ele é infalível, desde que você saiba montar as equações e isolar as variáveis em função de uma única incógnita ou de um único parâmetro para conseguir achar a família de soluções e, consequentemente, a menor delas. Beleza? Então vamos partir para o nosso último exemplo mais sofisticado. Beleza, então esse é o nosso último exemplo de hoje. Você vê que a gente tem vários elementos aqui. Então, como sempre, vamos começar colocando as incógnitas. Então, x, y, z, w. E aí vamos começar a montar as equações. Eu vou começar pelo alumínio. Então, eu vou ter aqui 2 alumínios vezes x, então 2 vezes x. E tem um alumínio desse lado que vai ser igual a z, 1 vezes z. Ok? Então, esse é o alumínio. Agora, vamos para o enxofre. O enxofre desse lado eu vou ter 3 vezes x, né? Esse 3 está pegando enxofre também. Do outro lado, eu vou ter simplesmente w, uma vez.
Agora, o oxigênio, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12x. Aqui eu vou ter 2y, mais 2y. Do outro lado eu vou ter 3 oxigênio vezes Z. E, por último, 4 vezes W. Então, você vê que o oxigênio tem a equação mais complexa aqui, né? Por último, vamos ver o cálcio. Então, eu tenho Y, que é igual a W. Ah, e faltou o hidrogênio, né? Então, vou pegar o hidrogênio aqui. Aqui eu vou ter 2 hidrogênios, então 2Y. E do outro lado eu vou ter 3Z. Beleza. Então, com essa informação de que o Y é igual ao W, eu posso simplesmente substituir todos os Ws que eu estou vendo aqui por Y. Então, aqui eu vou colocar já Y e aqui também vou colocar Y. E é só. Aí a gente pode meio que desconsiderar essa equação já. Beleza. O que mais que a gente pode escrever? Eu tenho 3Z, só que eu sei que o 3Z ele é igual ao 2y, né? 3z é igual a 2y. Então, eles já se cancelam aqui. Então, dessa equação, eu descubro que 12x é igual a 4y. Então, 12x é igual a 4y. Então, eu vejo que 3x é igual a y. E eu quero que você repare aqui, a gente acabou concluindo que esta equação é equivalente a esta equação. Então, por mais que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5 elementos e 4 incógnitas, dá a impressão que o sistema seria talvez determinado, né? Conseguir encontrar uma solução única. Mas algumas equações aqui são equivalentes. Por isso que o sistema, esse aqui, continua sendo com infinitas soluções, ou seja, indeterminado. Então a gente vai achar de novo uma família de soluções. Então beleza, eu tenho já o y em função do x, o z em função do x e o w também em função do x, né? já que o w é igual ao y. Então essa equação vai ser a mesma coisa. Então vamos escrever nosso conjunto de solução, que vai ser o meu x, vou de novo usar o parâmetro alfa, vou falar que o x é alfa. O y vai ser 3 vezes alfa. O meu z vai ser 2 vezes alfa. E o meu w é igual a y, então é 3 alfa. E veja, aqui eu não tenho nenhuma fração. Então a minha menor solução pode ser exatamente quando o alfa for 1. Então, alfa valendo 1, a gente chega na solução 1, 3, 2, 3. E aí, se você substituir esses valores aqui, 1, 3, 2 e 3, você vai ver que dá exatamente a quantidade igual dos dois lados, que é exatamente o que a gente queria fazer, balancear a equação, né? Lembrando que você tem uma família de soluções, então você tem infinitas possibilidades, mas essa é a menor. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro a ideia de balancear a equação usando matemática. Talvez você já tenha visto esse método, então valeu a pena reforçar. E se você não viu ainda, não tinha visto, e sempre tinha problemas para balancear a equação química, então aqui está a solução, um método que nunca vai te deixar na mão, desde que você monte a equação certinho e interprete a resposta. Beleza? Lembrando, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo se esse conteúdo foi relevante para você. Fechado? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.